Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Como expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo o Henrique, do Henrique e Juliano. hoje eu tô contigo e amanhã eu tô com outra. Tudo bom? Eu sou a Rafa Ventura, vou mediar hoje a mesa aqui. É a segunda vez que eu estou aqui nesse palco. Ano passado eu estava aqui e eu sempre fico muito feliz de ver como as pessoas estão interessadas cada vez mais no mercado da música, em conhecer os bastidores. E hoje eu tenho a honra de mediar. Se não for a primeira mesa, de acordo com a nossa pesquisa, é uma das únicas mesas que falam sobre sertanejo aqui no Rio to See. Esse segmento tão importante na música, que tem parece que uma eterna crescente e que gera tanta curiosidade pelos bastidores, de onde vem o dinheiro do sertanejo e como que a galera consegue alcançar números tão exorbitantes. E hoje aqui na mesa a gente vai ter duas pessoas que falam com muita propriedade sobre o assunto. Então eu já queria chamar aqui, porque os holofotes são deles, não são meus. Eu quero chamar o Everton Albertoni, por favor, da Agroplay e founder da Nation Marketing. E queria chamar o André Piunti, jornalista especializado em música sertaneja. Estamos aqui com dois monstros da música sertaneja que tem muita coisa para contar para a gente. Por favor, dê seu oi aí. Acho que está desligado. Agora foi, né? Agora foi. Bom, boa tarde. A gente não... O Albertoni me chamou para vir aqui, ele falou, a gente tem que fazer junto. Eu e o Albertoni somos amigos, tem uns 15, 16 anos. A gente já trabalhou junto em muita coisa. A gente é geração que vazava música, geração que teve muito problema com gravadora. Tem outras pessoas que eu vi aqui que também são dessa nossa geração. E a gente acabou entrando na indústria, a gente se vendeu para a indústria e hoje a gente vive de música sertaneja, cada um num lado. E eu tive a honra de entrevistar um amigo no ano passado, né? A gente gravou no começo desse ano. E é muito legal estar aqui para falar com gente que muita gente aqui entende muito mais do que a gente de bastidores de música, mas a gente tem, acho que um pouco para falar também da nossa visão, né? Vamos lá? Gente, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença de todo mundo, agradecer o espaço do Mundo da Música, o Rio to See. Em nome de toda a equipe da Agroplay, a gente está podendo contar um pouco da história de como funcionou a Ana Castela desde o início. É uma curiosidade do mercado, é uma curiosidade de como é que o negócio surgiu. E eu estou lendo um projeto há muitos anos e eu vim passar não só esse know-how do que é a Agroplay, mas mostrar também como é que funciona o mundo digital de um artista hoje no mercado. Então, agradeço o espaço. Obrigado. Eu acho que a gente já podia, inclusive, começar por essa narrativa aí da Ana Castela. A gente conversava antes nos bastidores e o Albertoni falou, Rafa, eu estou logada na conta da Ana Castela desde quando ela tinha 176 seguidores. Então, isso 4 anos atrás, que é o tempo que ela tem de carreira. E a gente vê a grandiosidade da Ana Castela hoje nas redes sociais e como ela se posiciona e como ela consegue, através do digital, transformar o mercado e mostrar possibilidades diferentes dentro do mercado da música sertaneja. Então, conta pra gente primeiro aí,
como é que você conheceu a Ana, como é que iniciou essa história e como é que ela vem caminhando até aqui. Conta um pouco desse case. A Ana foi uma história muito incrível. Ela gravou um vídeo cantando a música chamada Vaqueiro Apaixonado, do cantor Loubet, que é amigo pessoal nosso, e a Ana é fã dele, sul-mato-grossense também, como praticamente 80% da gestão da Agroplay é sul-mato-grossense. E ela gravou e esse vídeo rodou no Twitter. E isso chegou até o Rodolfo, que é amigo meu há, acho que 19 anos, e ao Rafael também. E na hora que chegou isso, que eles começaram a moldar o projeto, a gente estava numa época horrível, pandemia, tudo parado, e quando todo mundo estava parando, a gente foi lá e deu uma acelerada, sem nada, tipo assim, foi, eu acho, com um período muito diferente para se lançar música, para você fazer um artista. Então, a Ana Castela nasceu na pandemia, total na pandemia. O primeiro lançamento da música dela, chamado Boiadeira, a foto dela não foi com um fotógrafo bonito, não foi nada, foi a Ana no meio de uma roça de milho, soja, desculpa, tirando a foto e colocando o brand, a logo dela ali. E a Ana começou, quando eu entrei na Ana mesmo, ela tinha 175, 176 seguidores no Instagram. E hoje ela está até hoje aqui comigo. Então, eu vi várias fases de Ana Castela, várias nuances do que aconteceu, de todo o posicionamento de mercado, até a gente já pensando, e Pilt está aqui, projeto Agroplay Verão, que a gente gravou em Angra dos Reis, já posicionando também no mercado internacional e latino, que a gente já estava vendo isso lá atrás, o que está acontecendo hoje. Então, a gente já posicionou a Ana antes, há 2 anos e meio atrás. E a Ana Castela surgiu assim. A Ana Castela, muitas pessoas pensam que o que veio para a Agroplay, o que veio para a Ana Castela é dinheiro do agro. E não é isso. Quem mais achava que o dinheiro do sertanejo era do agro? Incrivelmente, gente, pode ter sim a junção do show, do interior, da feira, né, da exposição agropecuária. Isso sim. Mas Ana Castela, todo mundo ali no início do projeto, na pandemia, cada um com o conhecimento que tinha, colocou uma pastinha debaixo do braço e falou, eu vou lá buscar. Então, assim, foi uma ajuda dali, de uns parceiros. O primeiro lugar que a gente distribuiu a música Boiadeira da Ana foi pela Tunicor, que era a Believe, né? Quero agradecer também aqui o nome do Bruno Duque, que é um excelente parceiro, amigo meu pessoal, me ajudou muito. E nisso depois veio as parcerias incríveis na época do Sérgio Afonso, da Warner, e da Leila também, que é amiga minha, assim, de longa data. Então a construção da Ana, no início, foi muita criatividade, foi muita relação mesmo, período caótico de pandemia, não tinha renda, e cada um foi montar a sua estratégia. A gente estava vendo realmente o que estava faltando no mercado naquele momento e o que seria, naquele momento, o diferencial para a gente fazer, enquanto todo mundo estava se regredindo, aonde a gente avançaria. E o digital, obviamente, ajudando muito isso, né? 100% no digital. Piunte, eu queria que você desse o seu olhar também de quem acompanha diversas outras carreiras e de quem viu também a Ana se posicionando no mercado. Como que você acha que esse momento Ana Castela influenciou também outros artistas a se posicionarem, a olharem mais para o digital, se entenderem até como produto, porque tem uma questão publicitária aí também no meio da conversa? Dá um panorama para a gente, já que hoje, se tem uma pessoa que acompanha e que vê os movimentos do sertanejo, é você. Eu vou até falar um negócio e jogar uma pergunta para o Albertoni, porque em 2019 a pandemia mudou para todo mundo e o sertanejo também passou por uma grande mudança. Em 2019 a nossa discussão de quem era o maior artista nosso era a Marília. A Marília é sempre muito popular, ela estava com aquele projeto Todos os Cantos, que ela fazia shows de graça, de repente, de surpresa. Que foi realmente transformador também, porque foi inovador, E aquilo mudou muito, porque tinha aquela dúvida, será que ela mantém o sucesso ou não? E aí mostrou que sim, porque gratuitamente ela entupia todos os lugares. Belo Horizonte deu 100 mil pessoas, deu problema, enfim. Tinha a Marília e o outro era o Gustavo Lima, que já tinha o Boteco, tinha toda a visibilidade dele. Gustavo já tinha 10 anos de carreira ali, de muito sucesso. Mas era por isso, pessoas muito populares, 2 caras muito populares, 2 artistas muito populares, que faziam muito show.
E era isso, o sertanejo durante os últimos 15 anos, principalmente, foi um estilo de show. Era o show que dava dinheiro demais para toda essa galera. A pandemia fez todo mundo precisar estudar alguma coisa. Não teve mais o dinheiro do show, o sertanejo precisou ir atrás de entender a questão digital. A questão das marcas, já existia essa relação, mas era muito pequena. Os artistas não tinham muito a ideia de usar a imagem que era forte para ganhar dinheiro de uma marca. Poucos faziam isso. Depois eles foram entendendo como um Instagram bem trabalhado podia voltar. Mas ainda não era o suficiente. O dinheiro do digital, que as gravadoras já compreendiam muito bem, os artistas não entendiam muito bem. E esses 2 anos praticamente parados, o pessoal passou, pelo menos, a estudar, a entender como é que fazia para esse dinheiro vir de um jeito diferente. Mudou tanto que, quando acaba a pandemia, a gente perdeu a Marília, o Gustavo voltou muito forte, a Mari Maraísa, que tiveram um projeto com a Marília, voltou muito forte, e formou-se um cenário assim, meio complicado, porque parou de ter espaço para artista pequeno, porque todos os grandes quiseram trabalhar de uma vez. Estava todo mundo parado. E a gente falou assim, pô, todo mundo que era promessa... E era uma galera que tem equipe por trás, que tem todo um, né, um arsenal de pessoas. Dinheiro para se bancar e investir e voltar grande. E aí você fala assim, todo mundo que era promessa em 2019, meio que ficou abafado pela galera grande. Você teve só uma pessoa que conseguiu escapar disso, e foi justamente a Ana Castela. Quando ele fala que o dinheiro não veio do agro, é porque se ela tivesse dinheiro, talvez não funcionaria. Se ela tivesse, porque ela teria tentado competir da mesma maneira, que era o vício que a gente tinha antes da pandemia. E aí muda, porque a Ana já vem numa situação em que todo mundo, principalmente esses caras que estão há muito tempo trabalhando nisso, já sabiam. O Rodolfo, que é sócio dele, é compositor, é um cara que sabe como funciona, quanto dá uma música, quanto rende uma música. E aí, quando ela aparece, a equipe dela era digital já, né? Não era uma galera que estava quebrando cabeça. E pela idade, ela também é uma artista nativa digital, né? Ela tem uma idade que é a idade que costuma usar as redes sociais e estar ali interagindo. O público dela também, não é isso? Não, exato. Um ponto importante de falar da Ana, ela surgiu extremamente no digital. Ela veio da época do Twitter, do X ali, e ao contrário do que é uma regra de mercado, que a Ana veio muito por Spotify e YouTube, ela vem muito no TikTok. Então, na hora que estava tudo parado no mercado, ela veio por outra vertente na parte de criação de conteúdo, porque ela era uma menina nova. A Ana começou menor de idade na música. Primeira coisa, do interior, da fazenda, fronteira com o Paraguai. Então, a Ana já veio com essa linguagem digital. E aí? Que as outras pessoas, como o Pionte bem falou, estavam aprendendo essa linguagem do digital, daí, né? Só para enfatizar. Era pandemia, não tinha como você fazer ativação do artista para show, não tinha como fazer pé na estrada para rádio, programa de TV, estava tudo suspenso. O que sobrava? O digital, o TikTok, Spotify, YouTube, Instagram. Foi ali. Então, assim, a gente lançou a música Boiadeira, para você ter ideia, em 24 horas a Ana já bateu 20, 30 mil seguidores no Instagram com uma música. Na hora que a gente lançou a primeira música dela, que entrou a primeira da carreira, entrou em alta no YouTube na pandemia, eu falei, peraí. Opa, tem alguma coisa aqui. E hoje eu falo, a primeira música da Ana Castela, a gente investiu R$5.000 redondinho, nada mais, Boiadeira. Investiu em quê? No digital? 100% digital. A gente entende dentro da Agroplay que todos os setores são muito importantes. Isso é plural. Mas hoje, no mercado que a gente vive, se tratando do mercado brasileiro, um país continental, acelerado, que é um país que é evoluído na frente de todos os outros países da América Latina, se tratando de digital, de artista, de criação, de colaborações, é um mercado muito rápido. Então, a gente foi pegando todos esses know-how de mercado e foi sempre aplicando em estratégias da Ana. E alguns momentos do mercado, até então, há pouco tempo, o mercado não entendeu alguns projetos que a gente soltou da Ana, e às vezes a Ana, até um pouco, porque a gente estava fazendo outros projetos para ela, para lançar agora, para consolidação de mercado. Que eu já mostrei para vocês, tipo assim, pega daqui e vai até lá. Ele está com uma notícia aqui em primeira mão para contar para a gente. Você já quer contar agora? Já que você está falando de projeto, de público. Isso não é novidade, né? Ontem, faz um tempo que a equipe da Agroplay vem todo mundo trabalhando no desenho infantil da Ana Castela.
porque a gente entende que essa preocupação de ter o acompanhamento ali e de você saber engajar desde o início, você consegue levar uma geração ao todo para a sua vida. Então, pensa só, uma criança realmente assistindo um desenho em casa, que seja realmente importante, didático, de ensinamento, mas para o público infantil. E que aquela criança cresça assistindo no streaming, na hora do almoço, na hora do café da manhã, da janta, desenho da Ana Castela, Turma da Boiadeirinha, e crescendo, isso reverberando para o streaming até para os outros mercados, que mais para frente a gente vai ter evoluções, é maravilhoso. Você vai consolidando toda uma geração. A Ana já veio disso. Os fãs da Ana, inúmeros fã-clubes, inúmeros portais, eu tenho que agradecer extremamente os fãs-clubes e os portais da Ana Castela, porque assim, artista com fã é outra história. Fanbase, e o Piunt pode contar até pra gente, o fanbase é uma coisa especial para artista. Não, eu tava só pegando um negócio que ele tava falando aqui, quando ela aparece, a Ana surfou e ajudou a crescer um movimento que muita gente, eu não gosto muito dessa definição, mas o pessoal de gravadora fala bastante que o sertanejo é lifestyle também. E a Ana surfou e ajudou a promover a volta do chapéu, a volta das roupas todas, dessa moda, que até nos Estados Unidos também está muito forte, mas aqui ela ajudou a impulsionar muito essa questão. Uma coisa country, né, que vem dos Estados Unidos e que ela trouxe e ficou forte aqui. Trouxe, você tem as pessoas em lugares que não são tão sertanejos caipiras, usando chapéu de novo nos eventos, que é uma coisa que se vai pro Nordeste, pra show da Ana no Nordeste, a galera tá de chapéu, então ela conseguiu realmente furar essa bolha aí. Isso é bom, mas em shows que ela não tá, também a galera voltou a se vestir assim. A gente teve, desde os anos 90, na verdade, o pessoal começou a usar terno, os amigos tinham DVDs de terno. Então, assim, mudou muito, até um pouco de vergonha, até descolar do caipira, voltou agora, isso faz 40 anos quase. Na verdade, esse movimento de todo, vamos falar de Ana Castela em si no mercado, ele trouxe sim de volta o uso da cultura do sertanejo, e vamos falar do country, do chapéu, da bota, da fivela. Então, realmente, antigamente a gente tinha muitos eventos sertanejos, a galera já não andava mais com o sertanejo. Quando e a gente conseguiu trazer isso de volta. A molecada da universidade vestido como uma galera jovem. Porque você pertence àquele ambiente e uma coisa, um item de moda, né, para essa galera. Já virou uma coisa que vai, para além de você ter nascido dentro do sertanejo, né, você se identificar com aquela cultura e querer se vestir igual. Por questão de moda também, porque as pessoas olham para a Ana é muito fashionista, ela se veste de um estilo que é diferente dos estilos das outras cantoras e mantendo aquela tradição ali do chapéu, da bota. Então eu acho que realmente ela trouxe à tona isso de volta, né? E tem uma passagem que é do ano passado ainda, eu acho que o Ferrugem, não sei se está aqui hoje, alguém estava falando. Eu acho que ele está numa mesa. Ele estava aqui. Ele postou um vídeo da filha dele, um story da filha. Então a filha tinha 6, 7 anos. Na frente da TV, ele pagodeiro, ele de samba, com a filha dele vestida de Ana Castela. Assim, uma criança. E ele falou, eu perdi essa briga. Era pra ouvir pagode, samba, pagode não. Ela estava ouvindo Ana Castela. Então, por mais que você quisesse investir numa artista dessa, você não teria a ideia de que ela poderia causar tudo isso além de fazer só um sucesso com a música. Então, às vezes é difícil compreender o tamanho que ela ficou, a gente vê muito de valores, sai notícia de cachê, mas ela é mais do que essa questão musical, assim. Ela tem toda a força de digital, que é realmente muito grande, mas ela conseguiu liderar um movimento que também não parou nela. Eles têm uma série de influenciadores que trabalham com eles, mas você tem muito influenciador caipira, que passou, principalmente menina, que passou a tomar coragem de se vestir, fazer conteúdo, por conta dela. Então ela impactou muito mais que só a questão musical, né? Que talvez seja até mais importante, a questão cultural, de ir a shows, por exemplo. A Ana é uma das maiores, se não a maior vendedora de ingresso hoje, porque ela consegue levar 2 pessoas, porque o pai e a filha, a mãe e a filha, os irmãos, ou a família inteira. Isso o Luan Santana fez 15 anos atrás. Ele tinha essa coisa do cachê era muito alto, porque era dobrado o ingresso. E a Ana consegue. Então, assim, por mais que eles tivessem muito dinheiro para investir, eles nem imaginariam que essa menina, além de ser legal, poderia gerar um impacto tão grande. E é por isso que quando vem o Luan Pereira, que também veio via eles em algum momento, ele já não vem só com uma música, ele vem com todo um contexto amarrado nele, com influenciadores, com a questão da roça, o cara se isola lá numa roça. Você tem o Gustavo Tubarão, que é um influenciador muito conhecido, ele tem um local dele, tem a roça dele onde tudo funciona, porque essa turma conseguiu trazer o contexto junto, e não só a música.
Eu não gosto de falar que é o lifestyle, mas faz sentido. Faz sentido. Você tocou agora numa coisa que eu acho bacana a gente falar também sobre os shows. A gente estava conversando também nos bastidores sobre essa coisa dos shows. A gente vê um histórico de artista do sertanejo que faz, sei lá, 40 shows por mês, que é uma coisa louca, e que faz 2 shows por dia. E a gente estava conversando como teve, em alguns casos, até uma diminuição dos shows, porque entende-se que o digital também está trazendo um percentual de renda muito alto para essa galera. Então, eles não precisam mais fazer 40 shows para ter a renda que eles tinham. Conta pra gente, Piunte, um pouquinho sobre isso, e depois eu quero ouvir um pouco do Albertoni também, como é que funciona na carreira da Ana esse processo. O mercado de show, acho que muita gente daqui acompanha, está passando por um momento um pouco tenso por conta... Tem muito evento caindo. Caindo porque os cachês estão muito altos. E eles estão muito altos, primeiro, por conta do digital, que o artista tem uma receita diferente, e a gente tem muito show de prefeitura. Deixa eu só te pedir para explicar. Quando a gente fala de digital, a gente está falando de quê? Só para quem está assistindo a gente. A gente está falando de quê? Quando a gente fala digital, de onde vem essa renda? É do Instagram, do TikTok? São das plataformas de streaming? Das DSPs, Spotify, YouTube, vem arrecadação do TikTok, vem da Meta. No YouTube. De tudo que se funciona falando digital, tem mais de 300 plataformas e vem toda a arrecadação daquilo no relatório. E aí vocês colocam isso dentro de uma caixinha de digital. Exatamente. Tanto a parte de streaming como a parte das plataformas de redes sociais. Tudo separado, mas ali o consumo quando tá ali. Soma tudo o digital. Tudo ali, digital. Beleza. E vamos a gente tem algo que é muito noticiado, que dá problema sempre, que são shows de prefeitura muito caros, mas de fato eles conseguem praticar um valor mais alto, porque o show de prefeitura não tem aquele compromisso da bilheteria, né, de voltar, eles elevam o preço. Aí a festa particular, a festa bancada por alguém, o cara compete com o dinheiro público, que é mais alto, com o dinheiro novo, que é do digital, ele não consegue competir. Então o artista fala, eu não vou cobrar, o artista que cobra 1 milhão não cobra 700, 600, fica em casa e prefere sair quando tiver esse cachê de 1 milhão, porque tem esse dinheiro hoje e tem esse dinheiro que não existia pré-pandemia. Existia, mas era menor. Então, a gente vê hoje o Henrique e Juliano, uma dupla que talvez seja o maior exemplo de que segurou mesmo, que puxou o freio de mão para fazer show. Tem final de semana que o Henrique estava no show do Bruno e Marrone, cantando 2 semanas atrás. Ele foi participar, foi assistir. Então, assim, isso a gente não imaginaria antes da pandemia. Quem falava em fazer isso era o Chitão e Chororó, com 50 anos de carreira. Hoje, o pessoal com 10 anos de sucesso está começando a pensar nisso. A própria Ana mesmo. Eu fui em Londrina, no sábado de Londrina, ela estava lá para assistir aos shows, estava curtindo, porque começa a não valer a pena na conta. Por que eu vou viajar tanto tempo se o dinheiro está bom e todo mundo concorda? Então, é um cálculo importante. Né? E não é só isso, a gente tem que ser muito realista. O mercado de entretenimento do Brasil, ele é muito forte, acelerado. Mas, nesse primeiro semestre, isso o Piunte sabe, a gente teve uma quebra muito grande de eventos. Muito contratante quebrou. Muito contratante quebrou. E daí existe até um pouco daquele receio de alguns artistas, e aí eu vou falar não do plural, estou falando de Ana Castela, não, de realmente vai tocar em tal lugar ou não, com medo de receber ou não receber. Assim, e até o contratante deixando de fazer isso e atuando no show business, mas de outra forma. Esse primeiro semestre de 2025 está assim. E assim, a expectativa do mercado ao todo é que o segundo semestre melhore. Entendeu? Então, jus a arrecadação do digital, se o artista realmente ele tiver bons lançamentos, estratégia, música de qualidade, porque a gente sabe que música hoje em dia conta muito. Tem o lance da música viral, tem o lance da música mais por stream, para gerar dancinha para TikTok, mas tem a música de carreira, tem aquela música que dá baixo skip no Spotify, tem aquela música que tem um consumo maior, que abrange melhor. Então eu acho que a concepção de toda a arrecadação digital está realmente nesse tipo de termômetro. Por exemplo, Ana Castela veio de outros projetos com inúmeras faixas, a Pipoco com vertentes de urbano, de funk e remix, enfim, inúmeras coisas. Teve participações com o Denis, teve música com o Pedro Sampaio, entendeu? E agora a Ana está vindo numa vertente um pouco mais séria, porque chega a hora de você começar a posicionar o artista também, mas não perdendo a linguagem de onde ele veio. Então, é exatamente esse cuidado. Eu acho que todo esse cuidado e todo esse planejamento, esse tipo de estratégia, você consegue ali ter numa régua, numa balança de uma arrecadação digital, com um show, e obviamente também que artistas grandes e bem posicionados arrecadam pelo mercado de marcas e publicidade. Né?
Só para terminar essa ideia, quem gosta de acompanhar o negócio de shows, a gente assiste em Brasília toda semana notícias sobre as emendas. Uma hora cai, uma hora vai ter, uma hora não vai ter. Isso impacta diretamente nos shows públicos. Ou tem dinheiro ou não tem para ajudar a fazer. Então, quando você pode ver que se está tudo cancelado, vai cancelar show lá para frente, porque esse dinheiro vai faltar. E ano que vem é ano eleitoral. Então, provavelmente, a gente vai ver uma montanha-russa pior ainda até. Porque todo mundo vai querer esse dinheiro. Aí você tem em Brasília pessoas que não concordam com isso. Enfim, a guerra política impacta diretamente nisso. E até o ano que vem, que são eleições nacionais, a gente vai assistir bastante cancelamento de show e volta o show, e cai o show de novo. A gente vai entender mais depois das eleições do ano que vem só. A real mesmo. Entendeu? Eu queria puxar uma coisa que também você falou e que eu acho que é um papo importante para a gente compartilhar, que o sertanejo ele tem uma característica muito bacana, que diferente de outros estilos musicais e outros ritmos, que é o artista que tem 50 anos de carreira, ele não morre, né? Uhum. A gente estava falando sobre isso, de como que dentro do sertanejo surge uma Ana Castela, que é uma sensação, que explode, que alcança números exorbitantes, mas junto com ela, o sertanejo se fortalece e outros artistas vêm junto. E aí eu queria que você desse aquele exemplo que você contou pra gente, de uma das duplas mais antigas, que voltou a fazer show agora, tá com a agenda apertadíssima, cobrando um cachê altíssimo. Toda geração que chegava era sempre uma novela ali, porque, teoricamente, ela deixava a geração anterior para trás, e esse para trás implicava em sair das festas, em baixar o cachê, e a televisão queria o que era novo, as rádios queriam o que era novo, e esses artistas ficavam para trás. Quando surgiu o Universitário, vendo com os Menotti, com o João Bosco e Vinícius, eles não foram tão bem recebidos ainda pela geração. Vamos temporizar isso. Universitário quando? 2005, Pronto. Mais ou menos ali. Eles não foram tão bem recebidos, porque começaram a tratar as duplas com uma grande novidade. E aí os que estavam lá falaram, mas peraí, e eu? E aí isso foi um problema durante muito tempo com duplas muito famosas. Isso aí durou um tempo até eles perceberem, até a gente ter essa ascensão de rede social principalmente. Todo mundo tem o seu canal no YouTube, suas páginas nas redes sociais. Aí eles começaram a entender que aquela coisa que teve até o final dos anos 90 do artista morrer, no sentido artístico, o cara não consegue mais fazer nada, se ela se puxar na época do LP, um LP, 2 não deram certo, acabou, não gravava mais. Eles começaram a ver que isso poderia mudar. Nessa geração agora, isso ficou muito, muito claro. A Ana Castela fez um projeto, que é o Herança Boiadeira, né? Que ela trouxe vários artistas das antigas. Ela consegue aumentar a venda de shows dessa galera, por exemplo. Se ela põe diante de um público novo que não conhecia, ela faz ser consumido, e às vezes a dupla está abrindo o show dela, dependendo da região, se a dupla é forte ou não. A gente tem o Lourenço Lorival, que é a dupla, talvez seja o artista nacional em atividade mais antiga, um tem 88, outro 85, é a dupla mais antiga em atividade, eles não têm agenda. A gente encontrei agora em Barretos para a gente fazer uma entrevista, que dia que a gente pode gravar? Só a gente tem uma data em dezembro. Então, assim, e eles têm, sei lá, quase 60 anos de carreira, mais até. Então, assim, essa realidade tinha acabado, não existia no sertanejo até pouco tempo atrás. Então, você tem, por exemplo, o Chitão e Chororó, uma procura de shows fora do comum. Eles seguraram, acho que são 8 por mês no máximo, assim, até menos, porque não querem. Mas a procura é muito maior do que era, talvez, no final de 2008, 2009, que quando chegou a geração mais nova. Então, o sertanejo, e principalmente pessoas que pensam como a Ana, que gostam de fazer projetos puxando coisas. O Daniel fez isso 20 anos atrás. A Ana está fazendo isso agora. Provavelmente a gente vai ter gente daqui 20 anos que vai puxar a Ana, porque cresceu, era criança quando ela cantava. Então, essa renovação do sertanejo, que muita gente fala, porra, por que eles renovam e a gente não? Isso são vários fatores. Mas esse fator de puxar quem veio de trás para mostrar a origem tem ajudado muito. E nunca ajudou tanto quanto nessa geração agora. Tinha gente que não era digital. Tem muita dupla hoje que é muito digital. Que teve que entrar e aderir para poder seguir. É um posicionamento da Ana mesmo, essa coisa de valorizar a tradição, de não soltar a mão dos artistas mais antigos? Ou é um pouco de estratégia? Boa. Ou é uma estratégia? Maravilhoso. Veio da criação. Isso é ótimo. Ela entende o conceito, ela consome o que tem de novo no stream, mas a Ana sabe a história. Então ela vai lá e consome, porque é importante salientar, a gente relembrar de onde que ela veio e das raízes que ela teve. E a Ana veio com raízes muito fortes de sertanejo, porque ela veio do campo, ela veio da fazenda.
os avós ouvindo o sertanejo, o fogão a lenha, ela ajudando a portar gado. Então, assim, isso veio da raiz dela, ali do berço, do consumo. Isso é bacana, porque a Ana também entende, como artista, e não só como pessoa, é importante falar, que sim, tem que ter as músicas de stream, mas justamente o que eu falei agora há pouco. Ela entende do conteúdo que aquilo pode passar para frente. E a gente estava conversando também de como esse projeto, por exemplo, novo da Ana, traz uma renovação de público, mas também traz ali uma assinatura dela, né? Você falou que tem composições dela, e dentro do sertanejo a composição é um job, né? As pessoas se encontram para compor e fazem disso um momento específico. Tem muitos compositores, inclusive, que vivem de compor e nem são cantores, enfim, e conseguem fazer uma renda. Eu queria falar um pouco sobre catálogo. A gente tem nas matérias, enfim, fala-se muito sobre venda de catálogo. Teve uma época específica, acho que uns 2 anos atrás, que isso já estava até um pouco mais na pauta, e que o próprio Gustavo Lima, né, parece que tentou vender o catálogo dele. Como é que vocês olham hoje para o catálogo musical da Ana? Como é que vocês cuidam desse catálogo? Como é que vocês fazem com que as músicas que, por exemplo, o Boiadeiro, que foi a primeira, continue viva e que continue rodando? Qual a estratégia de vocês de catálogo? E por que vocês não vendem? Por que vocês não... Tá adorando, vamos aqui, nós dois. Catálogo para mim é igual herança. Vamos dizer, eu sou a Ana Castela, eu morri, ficou meus filhos. Ele vai continuar recebendo. Eles aqui sabem disso. Tem inúmeros artistas grandes que já passaram no palcos do Brasil e a família até hoje é sustentada por causa de catálogo. Tem história disso. Tem herança riquíssima. A primeira coisa, catálogo é o volante do artista. Você ter o seu poder de catálogo é a melhor coisa que você tem. Porque você pode gerenciar o royalty da melhor forma que você quiser. Frisando que até hoje a Ana Castela é independente. A Ana Castela não tem gravadora, não tem contrato, não existe advance de mercado, não tem isso. A gente nunca teve isso da Ana. A Ana é 100% independente. E todo o catálogo é nosso. A estratégia é ser livre. É você poder aplicar o que você quer dentro da sua carreira. É justamente isso, você ter a liberdade do que você vai fazer e do que você vai criar. Mas você sabendo para onde você quer ir, quais são os seus objetivos, para conseguir fazer essa gestão com estratégia. Um bom planejamento, com certeza. E aí eu venho um pouquinho mais atrás, porque quando a gente fala de catálogo, a gente fala da parte autoral também. Sim. E aí a Agroplay, a gente tem um time muito forte de compositor. Muito, muito, muito. Com inúmeras músicas, graças a Deus, muito bem pontuadas, de verdade, do Brasil. Então, a nossa concepção já vem desde o camping, vem desde a criação. Então, tudo fica dentro do nosso network. Toda para a nossa administração, para poder fazer as estratégias, para poder fazer uma liberação para a trilha do filme. Você já imaginou a facilidade que tem de você ser dono do seu negócio, você poder falar sim ou não? É isso. E poder selecionar o que realmente faz sentido. Exatamente. Naquele momento. Porque às vezes faz sentido daqui a 2 anos, mas hoje não está fazendo sentido. Exato. A música é uma surpresa. Perfeito. Quer falar um pouco sobre catálogo? Não, eu estava olhando porque ele falou do adiantamento. Eu estava até conversando com o pessoal de gravadora que fala que um problema muito é ter que correr para entregar mais produtos. E nessa daí você acaba fazendo o que você não quer fazer, entregando e caindo. Eu ia jogar uma pergunta para ele já, porque a Ana ficou muito em primeiro lugar, com músicas em primeiro lugar, durante muito tempo, e isso foi muito importante. Vocês divulgavam muito isso, usavam muito isso. A preocupação de ser primeiro existe muito ainda? O trabalho de investimento, todo lançamento tem essa preocupação, ou já não é mais? Não tem mais essa preocupação de estar sempre em primeiro, só figurando ali no top 10, está bom já. Quem que decide isso? Porque é bastante a sua parte, né? Segredo. Está aprovado no mercado. Top 10, top 1, top 5. Cara, para mim isso já não é mais concepção de sucesso. É o trabalho, é o que você está reverberando. Para mim, qual que é o termômetro também? É o show e o que o povo está cantando. Eu acho que a história já vem por aqui. Porque o público que está cantando no show é o público do consumo do ticket. É a dona de casa que está lá lavando a louça de manhã, está fazendo café para o esposo, para o trabalho. Então, a gente tem muitas contas a se fazer. Então, o show ainda é termômetro. Show sempre vai ser termômetro, nunca vai deixar de ser. Só que hoje, na minha concepção também, que eu venho de digital há 20 anos fazendo isso para artista,
Para mim, o digital se tornou o coração do artista no mercado. Isso eu não falo só de Termo Brasil ou de Ana Castela. Eu vejo isso ao todo. Porque a gente vê mais destaques de streamings, a gente vê mais debates global, a gente vê mais comemorações em torno disso, de metas alcançadas do que shows lotados. Então, existe sim aqui uma régua que, numa hora de uma conta, um lado pesa mais que a outra. Com certeza. E a gente também vê muito e percebe no sertanejo, e eu queria falar um pouco mais de uma coisa que a gente já falou um pouco no começo, dessa relação com marcas, porque eu acho que isso vale para todos os artistas de todos os segmentos. A gente já debateu e vai continuar debatendo aqui no Rio to See essa relação entre os artistas da música e as marcas, porque eu acho que tem muito artista que ainda não se vê como um produto, e aí isso dificulta ali, né, a venda para as marcas, mas que também não entende a sua persona, não sabe imprimir a sua persona com aquele patrocinador, com aquela ação específica. Como é que vocês olham hoje a relação da Ana com as marcas? Vocês propõem os projetos, são as marcas que chegam para a Ana, vocês pensam em projetos e falam, não, esse projeto aqui, por exemplo, vou dar esse projeto infantil, ele funcionaria bem com a marca XYZ, vamos apresentar esse projeto. Então, como é que vocês pensam esse lado da carreira de publicidade assim, da Ana? Eu acho que assim, não só de Ana, mas se tratando de mercado geral, eu posso falar, né? Conhecendo os setores de cada escritório. Eu acho que funciona tudo da seguinte forma, projetos e projetos. Por exemplo, vem a marca A e entra em contato, por exemplo, com a Agroplay, que aí não é comigo, mas tem uma pessoa que cuida de marcas, e fala com o pessoal, ó, esse é meu escopo, eu tenho isso de entrega, disso. E deve ser retorno com o orçamento. Mas sim, existe projetos da Ana e também da Agroplay, que a gente faz parceria com marcas e com DSPs. Por exemplo, a gente teve a gravação do Agroplay Verão 3, há dias atrás. A gente gravou no Paraná. A gente teve uma parceria de um produto, de uma bebida energética. Então, assim, patrocinou todo o evento, teve abadá, foi tudo personalizado, teve todo um trabalho de brand, de marca junto. A gente organizou esportes radicais, tipo um Gamer X, esportes radicais, junto com a gravação da audiovisual. Então, teve muito essa concepção de trabalhar as marcas parceiras, junto também do nosso mundo de influenciadores que a gente tem lá dentro, e também do nosso know-how artístico. Então, a marca é várias vertentes. É desde o que a marca quer que o artista seja o seu embaixador, ou a sua cara ali no mercado, mas também tem o lance de você criar produtos, projetos e labels com as marcas. Isso existe. Eu tenho um caso bom para falar de marca, assim. Ainda há uma dificuldade muito grande da conversa do profissional do escritório com as agências. Eu acho que a agência acaba sendo uma dificuldade para todo mundo que não é do meio. Qualquer outro meio tem dificuldade de lidar, porque as agências não entendem exatamente como funciona o sertanejo. Essa ponte atrapalha muito ainda. Era para ter muito mais coisa. Então a gente também não sabe falar direito, eles não entendem direito, aí está todo mundo errado e não funciona. Tem um case muito famoso, que é do Zezé e do Luciano. Eles são garotos propaganda, tem mais de 20 anos da Marabras, que tem até a musiquinha, que todo mundo deve saber. A musiquinha de cabeça passa na televisão. Além do dinheiro ser alto que eles ganham, eu não sei se renovou agora porque mudou a direção da família lá, mas foram mais de 20 anos. E além do valor ser um valor alto, uma contrapartida muito importante é que o Zezé e o Luciano, sei lá, na última década, todos os anos, eles eram os artistas que mais apareciam em propagandas do Brasil. Eles batiam o Neymar, batiam a Ivete, batiam a Anitta, porque a Marabras fazia muita propaganda com o Zezé e com o Luciano. Às vezes só com o Zezé, às vezes tinha ranking, que era o Zezé em primeiro e o Luciano em segundo. Tudo por conta de uma parceria com a Marabras. É um tipo de coisa que o sertanejo explora mal ainda, porque você pode ir uma vida inteira, e o Zezé, por exemplo, não é um cara de imagem totalmente tranquila, que cuida de tudo. É um cara que briga, que entra em polêmica e tal, mas mesmo assim, a questão de ser de verdade faz com que a marca fale, pô, ele tem os erros dele, mas eu estou junto com ele de qualquer forma. A gente ainda não tem um case novo de alguém que consegue ficar tanto tempo com a marca e virar a cara dela. Faria a vida de muita gente. Esse dinheiro provavelmente fez a vida deles. Faria se eles não precisassem. Então, é um buraco que a gente tem que tapar ainda. E assim, se tratando de marca também, que eu falo muito, eu converso muito com a galera sobre qual marca fechar e o que fazer. Porque é diferente a marca chegar lá com um budget para investir em você e a marca chegar com um budget de um planejamento do que ela vai fazer com aquela imagem do seu artista.
Entende? É bem diferente você fechar um budget de publicidade com a marca para o seu artista ficar vendendo aquilo nas redes sociais, ou você fechar um budget de publicidade em que o artista vai vender nas redes sociais, mas você vai no aeroporto de Guarulhos, está o seu artista. Você vai na estação da Sé, está tudo plotado o seu artista. Você vai na agência do banco, você vai nos totens, dos minis visor dentro do metrô, cara, tá lá a propaganda do seu artista. Então, eu acho que o grande lance, a grande inteligência tá aqui também com a marca. E só dizer que a maioria dos artistas grandes não tem um profissional de marcas junto, não tem uma agência, e às vezes quem responde é o agenda, o cara que marca. Então, assim, ainda é um dinheiro que tá por aí que falta pegar. É bem amador nesse sentido. Melhorou muito pós-pandemia porque as lives aproximaram as marcas dos cantores. Mas perto do resto é muito atrasado isso aí. A gente estava até falando da Isa, né? Que a Isa tem um potencial de publicidade gigantesco, né? Qual foi o número que você falou que ela tinha feito? Agora, mais de 100... Cara, foi muito dinheiro que ela fez em 2023. E a gente vê... A agenda da Isa não é uma agenda lotada também, né? Não, mas ela tem um potencial de publicitário gigantesco. E a gente vê com marcas de telefonia e vê com marcas de maquiagem, de beleza. Como você falou, o potencial do sertanejo é gigantesco, porque a gente tem figuras ali muito relevantes que poderiam estar usando esse mercado e que ainda não está. Foi uma informação relevante. Eu não sabia, não, que o sertanejo não estava com isso tão credibilizado ainda dentro do... Isso que o Pionte está falando é verdade. Dentro do sertanejo, às vezes eu fico parando para se pensar o que as marcas estão esperando. É o primeiro ponto. Porque se as marcas começam a arregaçar a manguinha e falar, vamos entrar no sertanejo, aí a gente está falando de festivais, a gente está falando de circuito sertanejo, a gente está falando de tanta coisa. Eles acabam entrando nos eventos, porque o evento é mais patrocinador mais de tranquilo evento. de Mas será negociar. que é porque o sertanejo é caro? Não, os eventos são caros também. Não é pelo preço. Entende? Não é, né? É pelo só trato, por uma falta de... Isso. Tem artista de outros gêneros do Brasil que acaba sendo mais caro do que um outro grande sertanejo. Então, porque assim, eu acho que a história do cachê do artista sertanejo, ela é muito divulgada, né? Sabe aquela história da Anitta sentar com a marca e explicar o que vai ser, o que ela quer? É mais fácil de entender. Com a gente, ela não vai entender. A marca não vai entender. Entendi. Então, falta muito A gente tem duas figuras que fazem muito publicidade. O Teló, por conta da exposição do The Voice, principalmente, que ele fez. Então, Teló, você viaja pelo Brasil, ele está sempre em algum lugar sendo garoto propaganda de alguma coisa. E se você for para um Brasil mais sertanejo, principalmente em São Paulo, você vai ver o Sorocaba demais, com o chapéu dele, fazendo propaganda de trator, propaganda de remédio, tudo para gado, enfim. Você tem esses caras que têm a imagem atrelada e que têm um contato mais direto, que a marca consegue conversar com alguém que está ali com ele o tempo todo. Mas isso é minoria, mesmo entre os maiores. Mesmo entre os maiores e mesmo sabendo, por exemplo, que a Ana tem uma fanbase gigantesca que segue ela, que acredita no que ela fala, que tem potencial ali de conversão gigantesca. E eu queria falar sobre fanbase. Eu acho que quando a gente tem um tratamento especial para as fanbases dos artistas, a gente credibiliza e vira em show, porque a fanbase vai e, como vocês falaram, multiplica ali, porque vai mãe, vai pai. Qual o cuidado que vocês têm com a fanbase da Ana? Vocês têm um setor que olha para isso, que sustenta, que tem grupos e que compartilha informações e que tem contato direto com os fã-clubes? Eu já perdi as contas de quantos portais e fã-clubes que a Ana tem, porque é muito. E a Ana também tem um círculo de criação de fã-clubes fora do Brasil. Ela também tem já isso. Então ela já vem com consumos de fã-clube de Europa e de outros países latinos. Ela já tem isso. Claro, existe um departamento para cuidar de toda essa galera, porque é uma movimentação muito grande. Então, por exemplo, shows da Ana, sorteios de camarim para os fãs, para aqueles portais, para aqueles fã-clubes. Vocês fazem sorteio e não aquela diferenciação, por exemplo, de ingresso, que você paga mais caro para ter acesso ao bastidor? Não. O fã, por mais que assim, a gente tem que ser sincero, um artista de um porte da Ana Castela que tem tanto fã, assim, é bizarro. Às vezes você consegue não dando atenção para aquele volume, mas todo artista, e a gente tem lá assim, cidade de Balneário Camboriú, vai ter um show. Tem lá o link de formulário, faz a inscrição, entra para o sorteio. Todo mundo tem o seu espaço. Lógico que não dá para atender todas as vezes inúmeros fãs dos fã-clubes, porque tem
O artista, quando vai cantar no evento, tem lá no contrato que tem que atender uma parte de gente do camarim, que é do contratante, tudo mais, não tem limitação. Mas sim, lá tem um setor só para cuidar da parte central de fãs. Que é uma parcela importante. A gente não aproveita também, a gente discute muito, nos Estados Unidos usa-se demais, tem muito formato de venda de produtos e se usa essa fanbase para consumir. Aqui a gente não consegue muito fazer isso ainda. Precisa mais de um fazer, porque senão parece estar explorando o fã. Mas criar eu ia experiências, citar, inclusive, a a Marília. A Marília, mesmo depois que nos deixou, ela continua tendo uma gestão e produtos sendo lançados com o nome da Marília, selos de maquiagem com mais de uma coleção. Como é que vocês veem isso? A Ana já tem produtos que são lançados com o nome dela. Como é que é isso hoje no sertanejo? Assim, que a gente veio de uma história em que a música promovia muito isso, aí fazia sapato, aí, por exemplo, vamos lá, tem uma bota da Ana Castela, já foi procurado para produzir produtos com a marca Ana Castela. Como é que vocês olham para esse... Porque também é uma fatia do mercado, essa fatia de produtos, né? Já que ela tem uma fanbase tão grande. Com certeza. Hoje a Ana tem parceria com muitas marcas e algumas importantes salientar que sim, tem a curadoria dela e do que ela gosta de vestir ou do que ela gosta de usar. A gente teve um caso muito viral de marca de publicidade da Ana Castela, que foi com a CIMED. Eu não sei se vocês lembram, eu esqueci que era um produto... Não, gloss? Um lip balm, né? A Ana abriu a boca aquilo no Instagram, virou a maior loucura nas farmácias. Então, tipo assim, não rendia vender. Porque todo mundo queria um produto da Ana Castela. E aquilo você chegava na Droga Raia, você chegava na farmácia XYZ e você não conseguia encontrar. E esgotava muito. E a tática daquela época, justamente com isso, o CEO da CIMED, ele é muito inteligente em digital. É isso que eu ia falar, ele tem um olhar digital bem apurado. Ele é excelente e eles têm uma base muito forte de TikTok também. E eu estudo muito eles e eu vejo como é que o mercado funciona. Então, eles trabalham muito esses conteúdos. E tem o grande lance da marca entender também, saber o tamanho do artista e poder explorar com ele junto isso. Então, por exemplo, a CIMED fez um trabalho que ela foi lá em toda a fanbase da Ana e foi fazendo um trabalho de mostrar o produto e mandando esse sorteio. Aquilo alastrou. Mas era um produto assinado na Castela ou era porque ela usou e a partir daquilo... Assinado, ok. Tem mais algum outro produto que tenha sido vendido assim pra gente lembrar desses cases aí? Com esses de curadorias a gente tem bastante cuidado, mas está vindo um produto bem legal da Ana agora. Ai, adoro o mistério. A curadoria dela. É um mistério. Não posso falar. Você quer falar um pouco sobre essa presença do sertanejo também nesses produtos? É de novo a mesma coisa. Ainda é muito fraco perto do tanto de gente que alcança. Muito provavelmente porque, como a Ana está num momento muito forte, financeiramente vale a pena a dedicação dela a um trabalho assim. Às vezes, você, estando mais ou menos, você não consegue justificar, tirar tantos dias, tantas diárias do artista para fazer aquele negócio. Você fala, pô, vai dar dinheiro? Não, se eu ficar quieto, vai... Eu acho que tem muito isso aí também. Entendeu? É aquela balança. Como tem sócio, tem outras pessoas envolvidas, não é só uma pessoa. Sim, Rafa, não é só o dinheiro que está na mesa. É muita coisa que conta na hora que chega também uma publicidade para fazer. Entende? Às vezes não é só pelo valor... Eu acho que é o que vai agregar o todo, né, Pionte? Tem muitos artistas dos mais antigos que contam hora mesmo, hora de trabalho. Assim, quantas horas eu vou ficar? E aí não faz sentido. Então, muito provavelmente, você fala assim, por que a Mari Maraíza às vezes não faz a mesma ação? Que talvez tenha tanto. Fala assim, pô, vai tirar esse dia que eu poderia gravar alguma coisa no estúdio? Então tem esse cálculo que não vale muito a pena, entende? É o problema de outras coisas serem tão caras. Coisas legais, assim, às vezes não são tão lucrativas quanto outro trabalho, entendeu? A gente está caminhando agora o final da mesa. E eu queria muito que vocês dessem o olhar de vocês mais crítico mesmo, assim, sobre o momento do sertanejo. A gente já falou muito sobre história aqui, né? Contou cases, falou como é que veio a história do sertanejo, da época do universitário, dos artistas mais antigos, como é que se sustenta, como é que os artistas estão fazendo. Mas eu queria vocês que pertencem a esse cenário, que acompanham as transições, que o Pionte, por exemplo, que vem acompanhando todos os artistas e falando sobre eles, entrevistando eles. Como é que vocês veem hoje o cenário? O que é que vocês estão projetando para frente?
você também consegue projetar. Que você fez agora uma projeção com a Ana de 2 anos atrás que estava acontecendo agora. Então, como é que vocês olham para isso? De onde vocês bebem de informação para poder pensar lá na frente e projetar o que está por vir? O que tem de novo latente no sertanejo que pode ser uma tendência e que ano que vem a gente vai falar, mas a gente já falou isso na mesa do Rio to See. Eu acho que o que mais me chama a atenção hoje é que parece que a gente está virando a página de uma geração. A gente está mudando de novo de geração. A gente assistiu o Universitário ali, 2004, 2005, 2006, vindo e virando a página dos anos 90, começo dos anos 2000, e agora a gente vê muitos escritórios investindo em artistas com 35, 36 anos de idade, já não consegue mais empurrar como uma menina de 17 ou alguma dupla mais jovem que não precisa tanto de dinheiro porque sabe trabalhar um TikTok, por exemplo, que é um ator que não existia 15 anos atrás e que hoje é extremamente importante. Então, eu não comemoro porque tenho muitos amigos da minha faixa etária que você percebe que não tem mais tanta entrada, assim, mesmo com investimento, mesmo com algum pequeno sucesso, não consegue crescer mais. Muito provavelmente porque a geração, a principal consumidora, porque tem aquela toda história que não é só de música, a pessoa vai ficando mais velha, vai ter filho, tem família, tem outros custos. A persona vai mudando também, né? A música vai perdendo um pouco de importância na vida da pessoa. E o jovem é aquela coisa de consumir o tempo inteiro, de se dedicar o tempo todo. Então, o que eu vejo para o futuro, o que me chama mais atenção, é essa geração nova que está vindo e o que ela está fazendo. A Ana puxou a fila, ajudou a virar a página. O Luan Pereira é outro. A gente falou muito da Ana aqui, mas toda a ideia de Agroplay é um negócio que envolve não só cantores e cantoras, envolve influenciadores, e tem o rancho deles, tem espaços de criação e tudo. É importante, lá na Agroplay, a gente não tem só na Castela, tem outros artistas. Fala um pouquinho desse case Agroplay aí, Projeto Futuro. Tem inúmeros outros artistas, não vou falar todos que tem bastante, mas tem o Luan Pereira, tem o Luan Rafael, tem o Country Beat, que está direto nas paradas de sucesso, que é um projeto nosso. Country Beat, muito bom. É um produto que vai direto com a linguagem do universitário ali, com a galera do Paredão. Parece que isso está voltando a ter muita força. É uma aposta deles, não só deles, tem muita gente. É o novo chegando. Assim, eu estou de olho nisso, eu não sei se vai dar certo, se não vai, eles estão apostando. Porque explica o que é o Country Beat. Eu não consigo nem imaginar. O Country Beat são músicas de vertentes do agro, mas sim tem vertentes de outras coisas. Então, tem funk, tem um pouco de eletrônico, tem batidão, tem um pouquinho de latino ali, tem muitas mistura coisas. Do Rio de Janeiro com Goiânia. Tudo. Então, geralmente, é um tipo de projeto que a gente consegue surfar exatamente saindo fora do sertanejo, fazendo conexões com outras culturas e outros mercados. E é esse que é o Country Beat. É um projeto incrível. E os cabeças ali do projeto é o Félix, Léo Souza, que é importante salientar que são compositores gigantescos e arrecadadores de ECAD gigantes no Brasil, de tanta música que eles têm. E eles encabeçam esse projeto lá com a gente dentro da Agroplay. E dentro do universo da Agroplay, existe o Agroplay Kids, que agora vem com a parte de desenho, tem a parte de distribuição, tem a parte digital, tem a parte de imprensa, tem a parte de financiamento e banco, a gente tem toda uma estrutura lá dentro. Tem os eventos que a gente faz todo ano na Festa do Peão, esse ano a gente vai para a 3ª edição do Rancho Agroplay na Festa do Peão de Barretos. Que é quando? Agora em agosto, início de agosto. 2 semanas de festa, entendeu? A gente movimenta o mercado da música. O Piunte já foi lá inúmeras vezes dentro de Barretos. Eles investem no lifestyle, que a gente falou. Ele não é só no artista. É todo na sequência. Vocês vão fomentando todo ao redor, porque isso também sustenta a carreira do artista, né? Outro assunto que eu acho que também vai entrar em pauta no sertanejo é o lance da inteligência artificial em composição. Tá na pauta de todo mundo. Todo mundo de algum momento está citando aqui a inteligência artificial. Tem esse tanto de grupo de composição, o pessoal trabalha muito e o pessoal também, obviamente, eles estão de olho nisso, para ver como eles podem usar isso para ser positivo para eles. Não vamos parar no tempo e ignorar que a inteligência artificial está aí, né? Vamos trazer ela para perto. Mas quem vive disso já está trabalhando com isso há muito tempo. Eu sou 100% a favor da inteligência artificial. 100%. Porque assim, está escrito, não tem para onde fugir. É esse o futuro. A gente não vai sair mais da inteligência artificial, a gente vai continuar nela. Então não tem para onde correr. Agora eu sou contra fazer a música, agora é contra. Daqui a pouco, gente, isso é mercado, isso é negócio, é business, é corporativo. Vão dar um jeito de regulamentar como é que a IA vai funcionar na parte de autoral. Vai ter isso, porque já tem na parte de vídeo.
A gente já utiliza de muita inteligência artificial em vídeos. E importante salientar que na América Latina, todo o Brasil é o país número 1 de inteligência artificial já. De criação de vídeos, de qualidade, de raiz, de mandarim. É uma loucura a IA. Para você mexer com um sistema de AI no código ali, a conversa é bem diferente. Então o Brasil é muito bom disso. Já. De frente de todo mundo. Não tem para onde fugir. Eu já coloco na minha cabeça que vai ter que ser assim, porque eu acho que a IA já agrega desde a parte toda de tecnologia, de informação, de CRM, do que a gente precisa dentro do operacional do marketing do mercado, mas a inteligência artificial também, ela vai vir, eu vejo no futuro próximo, como apoio para artistas. Se já está vindo num apoio de artista só fazer foto e não precisar ter a diária mais para fazer o clipe, você pode ver que o artista vai colocar sim a IA na régua ali do balanço dele. Aquilo vai ajudar o quê? A ele economizar tempo para ele. Eu tenho até uma passagem, o Raí, que é produtor do Fernando Sorocaba, produtor musical, o Sorocaba era meio reticente quanto à inteligência artificial, e o Raí queria mostrar para ele como poderia ficar a voz dele na música, e deu 3 opções de forma de cantar, só que com a voz dele mesmo. Então, assim, em vez de ir para o estúdio, põe voz, põe de novo, põe de novo. Ele já entregou para o Sorocaba e falou, qual que você prefere? Essa aqui, ele foi lá e pôs a voz em cima. Então, assim, é um uso que economizou muito tempo de estúdio, o tempo do cara também, e aí ele foi lá e fez, entendeu? Então talvez o desafio aí do sertanejo seja entender como utilizar a IA e trazer ela para perto, né? Não, porque a gente tem a tradição e a tecnologia, ela precisa conversar. A turma que vive disso já está muito avançada nisso, a gente discute mais, mas o sertanejo já está bem... O pessoal de composição está o tempo todo, vive disso, né? Então ele precisa aprender. Composições estão chegando hoje em dia pra gente com a voz do artista já cantando aquilo. É só para vocês entenderem. Ficar. Toma aqui, o artista não precisa fazer Não, você não está entendendo. Disso. O Piunt sabe, a música chega no seu WhatsApp para Ana Castela, qualquer artista. Na voz dela. Com a voz do artista cantando a guia. O compositor já está mandando assim. E hoje, dentro do mercado no final das contas, é uma forma de vender. Então, claro, você já vê como vai ficar na voz do artista. Não, o artista já ouve aquilo e fala, meu Deus, eu quero gravar isso. É a minha cara essa música. Aí já está na venda. E outra. Eu posso falar que dentro do sertanejo é o mercado número 1 do Brasil que mais usa IA em vídeo. Sem sombra de dúvidas. Produção de clipe e conteúdo, o sertanejo está na frente do Brasil. Conteúdo já de IA, de criação, de estratégia, de tudo que você imaginar, o sertanejo está usando muita IA já na questão de vídeo. Muito. Gente, eu acho que nosso tempo está acabando. Eu queria que vocês dessem uma última palavra. O que você quer falar aí? Quer sugerir que as pessoas acompanhem algum projeto? Quer falar sobre alguma novidade que vem para as pessoas ficarem atentas? Dê suas falas finais. Mas, de antemão, eu quero muito agradecer pela aula que vocês deram aqui de história do sertanejo e de case de sucesso, porque eu acho que quando a gente ouve o case de sucesso da Ana, por exemplo, independente do artista, independente do ritmo que ele toca, do caminho que ele está seguindo na carreira dele, ele fala assim, não, mas espera aí, a Ana fez isso, foi um caminho que deu certo, e de repente eu consigo trilhar aqui. Todas as histórias que a gente conta aqui, depois que eu converso com a galera que estava assistindo, é sempre esse olhar, o olhar da inspiração, de como aquele case que a gente está contando pode inspirar a carreira de outras pessoas. Então, muito obrigada por compartilhar, por abrir para a gente as estratégias de vocês. O Piunt está aqui contando um pouco do know-how dele de história. Que bom poder te ouvir falar e a sua experiência vir aqui completar um pouco da história que a gente às vezes passa despercebido e não observa, né, tão atento quando você é especializado naquele assunto. Muito obrigada. Vou abrir para vocês esses últimos 5 minutos aqui para vocês darem as palavras finais de vocês. Pessoal, amanhã, 21 horas, lançamento do novo álbum da Ana Castela, pelo amor de Deus. Tá Let's vendo Go que Rodeo. tinha uma data para falar? Eu sabia. Amanhã, lançamento do novo álbum dela. Eu acho que todo o Case Agroplay está vindo com muita coisa nova no segundo semestre. A Ana não abandonou o projeto pop com vertentes de latino dela. Tá? Muitas perguntas sobre isso, mas ela não abandonou isso. Muitos questionamentos. Estamos produzindo com muito carinho. E é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer também em nome de toda a Agroplay, agradecer Rodolfo, Rafael, que são meus sócios, são pessoas maravilhosas que eu tenho na minha vida, são amigos de vida. É muito bom quando você tem um negócio com amigos de vida, de 15, 20 anos. E a Agroplay é uma grande família, mas também é um grande negócio.
E eu quero agradecer todo o meu time digital, cada um que está lá. Tá todo mundo assistindo ao vivo. Tá todo mundo assistindo, tá todo mundo pilhado com o lançamento amanhã. Mas eu sou muito grato a todo mundo que eu tenho no meu time, aos meus parceiros. Agradecer pelo espaço que vocês estão abrindo para a gente poder falar de sertanejo, poder falar um pouco da nossa história, que nem todo mundo sabe, né? E as portas da Agroplay estão abertas para o mercado, gente. É Londrina, me liguem, marquem uma visita. Estamos esperando todos vocês. Não, aí só dizer, o sertanejo tem um discurso um pouco sisudo, um pouco mal-humorado, preconceituoso na fala, mas é o gênero popular que mais agregou outros gêneros na história, assim. Desde os anos 50 é um estilo musical que abraça outros, que puxa para debaixo. E aí muita gente fala assim, pô, Ana Castela não é sertanejo. Na verdade, nada nunca foi, porque tudo foi misturado. Já faz 60, 70 anos que é uma mistura de um monte de música popular que acaba resultando no que a gente chama de música sertaneja. Então, apesar de às vezes o papo parecer muito excludente, a gente fala, não, a gente não gosta das outras coisas. Gosta sim que a gente traz tudo. A Ana, quando surge com funk, basicamente. Então, e isso é uma repetição de uma história que vem desde lá de trás. Enfim, toda a década, o sertanejo universitário é uma mistura de axé com forró, com guitarra, enfim. O sertanejo está no Carnaval de Salvador. Então, muitas vezes, a gente soa com alguns discursos um pouco fechado, mas não é um estilo fechado, e isso explica muito, e é muito legal estar aqui para falar disso, porque a gente sempre fica de fora de eventos do Rio, mas é muito bacana porque também faz parte, né? A gente abriu a porteira. Agora vai ter sertanejo, sim. Obrigada, viu, meninos? Obrigada. Obrigada a vocês por terem ficado. É muito bom saber que tem gente interessada e que querendo trazer conhecimento também. Eu acho que o sertanejo ele tem muita história para contar e a gente contou só um pedacinho deles aqui. Obrigada, viu?